Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje não vai dar pra me postar vídeo assim, tipo, eu mesma. Então, eu vou lançar um compilado de creepypastas aí pra vocês assistirem. E é isso. Um beijão pra vocês. E sábado que vem, eu apareço aí, tá? Beijo. Fiquem com o compilado aí. Nossa, ele vai dar uma hora de relógio, né? Provavelmente não, mas é isso. Beijo. Até o próximo sábado. Eu com o compilado, né? Solta a vinheta. Jeff the Killer é o protagonista de uma das creepypastas mais famosas que circulam nas redes. Sua origem remonta a uma foto perturbadora que apareceu nos fóruns em 2008. E como se fosse uma bola de neve, a história começou a ganhar forma graças aos foreiros. Eles começaram a especular sobre a origem fictícia do personagem sombrio, com um menino inocente chamado Jeff, que recebeu todos os tipos de provocações e maus tratos na escola. Quando o adolescente, ele se mudou para outra cidade com sua família, a fim de escapar dos abusos. Lá ele foi atacado por 3 meninos que não conhecia, com a intenção de roubá-lo. Mas Jeff, em um momento de raiva descontrolada, bateu neles terrivelmente e seu irmão Liu, que estava com ele, foi acusado e preso. Algum tempo depois, quando a situação começou a normalizar para todos, Jeff foi convidado para uma festa de aniversário na casa de seus vizinhos. Para sua surpresa, os meninos que tentaram roubá-lo apareceram para se vingar. Jeff consegue matar 2, mas o terceiro o encharca de cloro e álcool, então o ateia fogo. Após o ataque, ele começa a perder a sanidade. Ele queimou suas pálpebras para ver sempre seu rosto quando se olha no espelho. E cortou as bochechas para sempre parecer estar sorrindo, acreditando estar bonito. Sua mãe foi ao banheiro por causa dos barulhos que ouvia e olhou para Jeff, completamente transformado. Assustada, ela correu para o quarto em busca de seu marido, dizendo para ele pegar a espingarda. Jeff, antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, os esfaqueou até a morte. Momentos depois, ele fez o mesmo com seu irmão Liu. Shhh, você só precisa dormir. E assim começa a lenda de Jeff the Killer, um assassino que entra em casas quando as pessoas dormem, para tirar o maior número de vidas possível. Esta creepypasta produziu várias encarnações de Jeff, todas continuações da primeira história, no qual antagonistas recorrentes são introduzidos, como Jane the Killer, que é a inimiga de Jeff. A história é distorcida como poucas outras, tornou-se viral e até foi adaptada para um videogame. A verdade é que, junto com Slenderman, Jeff the Killer é um dos personagens sombrios mais famosos da internet. Tudo começou em uma noite, a noite em que Jeffrey Woods, também conhecido como Jeff the Killer, enlouqueceu completamente e assassinou seus pais e seu doce irmão Liu Woods. Jeff se tornou um monstro sem alma e com um puro desejo de matar. Mas seu irmão Liu realmente havia morrido depois de receber diversos golpes e facadas? Não. O irmão de Jeff sobreviveu ao ataque brutal. Cheio de raiva, ele foi capaz de resistir, desejoso para viver. Então tudo escureceu e ele desmaiou até que a polícia o encontrou à beira da morte, junto com seus pais falecidos. Liu passou meses em coma no hospital. Depois de muitos transplantes, operações e pontos, ele finalmente despertou. Quando ele abriu os olhos, pensou ter visto um anjo, embora fosse na verdade Susan, a enfermeira encarregada de cuidar dele. Ela estava muito animada em vê-lo, estava há meses esperando que ele despertasse. Olá, eu sou a Susan. Espero que você fique bem. Lhe desejo boa sorte. Ela disse sussurrando em seu ouvido. Os dias foram passando e Susan estava sempre ao seu lado, cuidando dele com um sorriso no rosto. Liu não podia deixar de admirá-la, admirar que, apesar de ainda não conseguir falar e mal se mover, ela estava ali com ele, sem desanimar. Isso lhe deu forças para seguir em frente. Sem dúvida,
Liu estava se apaixonando. O que não sabia é que a bela enfermeira também havia se apaixonado por ele. Depois de alguns dias, o médico entrou em seu quarto e explicou que a operação que iria fazer era muito delicada, mas que tinha muita confiança nele, por ser um menino muito forte. Então ele foi transferido para a sala de cirurgia. E o cirurgião colocou uma máscara nele e disse: "Conte até 10, aos poucos. Você vai adormecer e quando acordar vai se sentir melhor do que nunca." Liu contou calmamente, mas quando chegou ao 10 ainda se sentia acordado. Queria se mexer, mas não conseguia. Era como se seu corpo tivesse adormecido, mas ele não. Então ele sentiu uma lâmina fria sobre seu peito. A lâmina começou a cortar e a dor era quase insuportável. Mas ainda assim não havia acabado. A cada novo corte era cada vez mais doloroso. Ele não podia deixar de se lembrar de Jeff o esfaqueando repetidamente, dizendo: "Shh, calma, vai dormir." Quando Liu acordou, a primeira coisa que viu foi seu anjo, Susan, com um lindo sorriso no rosto. Ele ficou tão feliz em vê-la e conseguiu cumprimentá-la. "Oi, Susan, eu sou Liu. Espero que quando eu sair dessa, você queira ser comigo." Ela começou a chorar de emoção e aceitou sem pensar 2 vezes. Finalmente chegou um dia em que Liu se recuperou e naquela mesma noite ficou com Susan. Tudo estava maravilhoso, ela era perfeita para ele. Mas Liu ainda não havia superado o incidente com seu irmão. Ele sentiu que ir para sua antiga casa o ajudaria a virar a página. Como ele estava com medo de ir sozinho, perguntou a Susan se ela poderia acompanhá-lo. Claro que sim, Liu. Eu faria qualquer coisa por você. Quando chegaram à casa, a porta estava trancada, provavelmente pela polícia, para evitar que alguém entrasse sorrateiramente. Juntos, eles empurraram 1, 2 vezes, e na terceira, a porta se abriu com dificuldade. Um forte cheiro de mofo e podre exalava de dentro da casa. Tudo estava muito escuro, até que aos poucos os olhos do casal se acostumaram com a escuridão, podendo assim vislumbrar o horror causado por Jeff. Os corpos haviam desaparecido, mas tudo estava coberto por manchas de sangue. A casa havia acumulado uma fina e espessa camada de poeira. Para Liu foi como viver de novo o dia em que seu irmão enlouquecido voltou para casa. Eles subiram as escadas e, quanto mais perto ficavam do quarto, pior era a cena. Até chegarem à entrada de seu quarto, que estava cercado por uma barreira policial. Liu a quebrou silenciosamente e abriu a porta. Seu quarto era o pior. Havia sangue por toda parte e a frase "vá dormir" podia ser lida na parede no fundo. Ao ler aquilo, ele congelou. De repente caiu no chão e começou a gritar. Ele não conseguia parar de lembrar de cada facada que Jeff havia lhe dado. Voltar para casa tinha sido uma má ideia. Liu não conseguia parar de pensar em seu irmão. Ele escutava em sua cabeça: "Shh, vá dormir. Jeff, te vejo no inferno, quando estivermos ambos mortos." Liu queria matá-lo, esfaqueá-lo, uma ou outra vez. Uma enorme sede de morte e vingança percorria todo o seu corpo. Liu, querido, você está bem? Susan perguntou da escada. Ele agarrou uma faca perdida no chão e correu para a porta. E lá estava Susan, com seu rosto angelical. Ele estava prestes a cometer uma estupidez. Mas o que havia acontecido com ele naquele quarto? Liu conseguiu se acalmar e os dois saíram de casa juntos. Susan viu como ele tremia e estava assustado. Eu cuidarei de você hoje, ela disse com seu lindo sorriso. No caminho para casa, um ladrão os assaltou e roubou a bolsa de Susan, a machucando. Uma imensa raiva se apoderou de Liu e ele quis correr atrás do ladrão. Mas não uma raiva normal, não. Foi uma raiva que o levou a matá-lo com as próprias mãos. Ele desejava fazer aquilo com todas as suas forças. Disse a Susan para ir para casa. Pegou a faca e acabou com a vida do ladrão, o esfaqueando diversas vezes. Liu, naquele momento, percebeu que seu desejo de matar era real. Ele havia enlouquecido. Não achava que demoraria muito até que matasse alguém novamente. Ninguém jamais voltaria a machucar Susan. Mas ele não podia sair matando todo mundo. Ele não era o Jeff. Então ele decidiu apenas matar pessoas más. O tempo passou e mais pessoas foram mortas por Liu. Comprou um terno de couro porque assim era mais fácil de limpar. Estava farto de ter sua roupa coberta de sangue. Era uma tranquila noite e ele saiu para comemorar com Susan seu aniversário em um restaurante. Liu estava mais apaixonado do que nunca, então ele aproveitou e pediu-a em casamento. Obviamente Susan disse que sim, tudo parecia perfeito. Até que na saída, o infeliz chegou com uma arma e disparou. Susan caiu. A ambulância chegou tarde demais e Susan morreu. Cheio de raiva, ele atacou os médicos. Se eles tivessem sido mais rápidos, talvez seu anjo tivesse sobrevivido. Ele assassinou todos eles, mas isso não curou a dor pela morte de sua amada.
Então ele pegou um bisturi, cortou um sorriso na boca e costurou, para que ninguém pudesse dizer que ele estava realmente sofrendo por dentro. Depois costurou a data da morte de Susan em seu peito, ao lado de seu coração, para que nunca se esquecesse de que este mundo cruel levou embora a única pessoa que ele amava. Então Lew Woods se autodenomina Homicida Lew, e anda por aí matando todos que parecem felizes, porque se ele não pode mais ser feliz, ninguém pode ser. Hoje vamos contar a história de Jane Arkansas, também conhecida como Jane the Killer, uma garota vizinha de Jeff. Jane costumava ficar de olho em Jeff de vez em quando. Pela janela, ele era novo na vizinhança e tinha curiosidade por ele. Um dia ela estava atrasada para a escola e viu Randy e sua gangue ameaçando Jeff e seu irmão Lew. Ela sabia perfeitamente bem que Randy era um valentão que fazia todo mundo dar dinheiro ou pagar um lanche de recreio em troca de não ser espancado. Ela olhou novamente e viu Randy roubar a carteira de Lew e empurrar Jeff no chão. Então ele se levantou e Jane disse para si mesma: "Fique sentada, não seja estúpida." Ela viu como Jeff revidou contra Randy e logo foi atrás de Troy, que caiu no chão gritando de dor. Jane ficou surpresa. Parecia que Jeff estava se divertindo muito. A próxima coisa que ouviu foi o som das sirenes de uma viatura da polícia, e o pai de Jane, que era policial, saiu da casa e entrou no carro. Jane foi com os pais para a escola, e eles lhe disseram muito claramente que não queriam que ela falasse com Jeff. Então ela não o viu novamente até o fim do dia. Quando o viu saindo da aula, percebeu que Jeff fingia estar feliz, para que as pessoas não suspeitassem do crime que ele cometeu. Mas na verdade ele estava exibindo um sorriso sádico. Era como um sorriso de um louco, pensou Jane. No dia seguinte, Jane se inclinou para fora da janela e viu um carro da polícia em frente à casa de Jeff. Ela pensou que iriam levar Jeff pelo que ele tinha feito, mas ela estava errada. Em vez dele, prenderam Lew. Logo, viu Jeff chorando pelo que aconteceu. A partir daquele momento, as pessoas começaram a falar vários boatos envenenados sobre Lew. Dias depois, o vizinho do lado da casa de Jeff deu uma festa de aniversário, e Jane observou pela janela como as crianças estavam se divertindo, até que Randy e seus amigos apareceram pulando a cerca. Randy pulou sobre Jeff e o derrubou. Então Troy e Jake sacaram algumas armas, então Jane supôs que iriam matá-lo e decidiu chamar a polícia. Depois de ouvir alguns tiros, ela olhou novamente, viu as chamas do fogo e ouviu gritos. Então pegou um extintor de incêndio e saiu em direção à casa. Mas quando chegou lá, viu Jeff sentado na escada pegando fogo e com a pele queimada. Jane desmaiou. Quando ela acordou, estava no hospital e perguntou sobre Jeff. A enfermeira disse que não poderia deixá-la vê-lo, mesmo que fosse seu namorado. Na mesma hora, ela respondeu com a voz trêmula: "Ele não é o meu namorado." Assim que saiu do quarto, viu os pais de Jeff, que agradeceram por ter tentado salvar seu filho. Disseram a ela que Jeff estava enfaixado e que eles iriam tirá-las em alguns dias, e assim que chegasse a hora, eles a avisariam. Em seguida, ela contou tudo o que viu quando Jeff se meteu na briga com a gangue de Randy, e os pais de Jeff disseram que, se isso fosse verdade, em alguns dias libertariam Lew. Dias depois, os colegas de classe de Jane começaram a fazer piadas desagradáveis, porque pensaram que ela estava apaixonada por Jeff. Lew apareceu e disse a ela que as faixas de Jeff seriam removidas no dia seguinte. Na manhã seguinte, Jane viu o carro dos pais de Jeff estacionado e ficou muito feliz. Mas quando viu Jeff sair do carro, sua expressão mudou na hora com medo. Seu cabelo, que antes era castanho, agora estava preto. Sua pele era branca e com o mesmo sorriso sádico que ela viu no dia em que brigou com Randy. Logo, ela viu como Jeff a olhava com aqueles olhos arregalados e assustadores. Então Jane entrou em sua casa e seus pais perguntaram o que havia de errado. Jane respondeu com um grito e desmaiou. Quando Jane acordou, já havia escurecido e seus pais não estavam em casa. Ela saiu da cama com um vestido preto, desceu as escadas e viu que a luz da cozinha estava acesa. Havia um bilhete em cima da mesa que dizia: "Você vai vir para jantar? Seus amigos estão aqui." Depois de ler isso, Jane começou a tremer e viu pela janela que as luzes da casa de Jeff estavam acesas. Então Jane viu Jeff encostado na janela de sua casa, olhando para ela com uma faca na mão, batendo na janela e sorrindo. Assustada, Jane pegou uma faca e saiu correndo de casa. Foi até a casa de Jeff com muito medo, fechou os olhos e entrou. Ainda com os olhos fechados, ouviu alguém dizer: "Você conseguiu! Fico feliz, minha amiga." Jane gritou. Ela viu que os olhos de Jeff eram grandes e não piscavam, e seu sorriso estava vermelho, suas roupas estavam cheias de sangue. Jane desmaiou novamente. Quando ele acordou, ele estava em uma mesa de jantar, sua faca havia desaparecido. Sentados ao redor da mesa estavam os pais de Jeff e seus amigos, todos mortos com sorrisos esculpidos em seus rostos.
Ela tentou gritar, mas foi amordaçada. Lágrimas de sangue escorriam de seus olhos. Olha quem finalmente acordou! Jenny olhou para o lado e viu que Jeff estava lá. Ela tentou gritar, mas Jeff estava atrás dela, segurando uma faca em sua garganta e disse: Cale a boca, cale a boca. Amigos não devem gritar. Tenho certeza que você está com raiva porque você não parece tão linda como eles. Mas não se preocupe, em breve deixarei você linda também. Jeff cortou sua mordaça com a faca. Jenny olhou em seus olhos e sussurrou: Vá se ferrar! Jeff saiu e enquanto Jenny começou a chorar pensando em sua família, naquele momento Jeff voltou. Não chore, disse ele. Jenny viu que ele estava segurando um galão com alvejante e uma lata de gasolina. Então ele despejou o alvejante e a gasolina sobre ela. Não se preocupe, eu já chamei o corpo de bombeiros, Jeff disse. E então ateou fogo. Assim que o fogo entrou em contato com Jenny, ela queimou em imensas chamas. E Jeff continuou dizendo: Até logo, minha querida. Espero que você esteja tão bonita quanto eu. Quando Jenny acordou, ela estava novamente no hospital e sua cabeça estava dando voltas. Uma enfermeira a informou que sua família havia morrido no incêndio. Então Jenny começou a chorar. Quando despertou novamente, viu que não tinha as faixas na cabeça e que haviam diversos buquês de flores. Havia dormido durante 2 semanas seguidas. Me dê o meu espelho! Assim que viu a si mesma, ela jogou o espelho no chão horrorizada. Seu rosto estava totalmente queimado. Chegou uma caixa e Jenny se dispôs a abri-la. Dentro havia uma máscara branca com preto ao redor dos olhos e com um sorriso pintado de preto. Também tinha uma peruca preta, um buquê de rosas pretas e uma faca de cozinha afiada. Tinha uma nota: Jenny, lamento que você não se ache tão bonita quanto eu. Mas isso vai ajudá-la a cobrir o rosto enquanto se recupera. E você deixou a faca na minha casa, então pensei em devolver para você. Depois de ler, ela saiu do hospital, colocou a peruca e foi ao cemitério. Viu os túmulos de seus pais e começou a chorar pela última vez. Logo colocou a máscara e agarrou a faca com todas as suas forças. Desde aquele dia, Jenny jurou vingança, e toda vez que o sol se põe, ela sai em busca de Jeff para encontrá-lo e matá-lo. O lema de Jenny é o oposto do Jeff. Não vá dormir! Para assim evitar que Jeff faça o mesmo com mais vítimas inocentes. Nina Hopkins, de 11 anos de idade, foi transferida a uma nova escola para ficar mais perto de sua casa. Numa manhã de domingo, um dia antes de seu primeiro dia de aula em sua nova escola, acordou, foi ao banheiro e escovou os dentes. Logo após, voltou para a cama com seu computador. Nina não era uma daquelas garotas motivadas que se levantam cheias de energia para abrir a janela e deixar a luz entrar para aproveitar ao máximo a manhã andando de bicicleta. Não. Ela simplesmente gostava de assistir anime, ouvir música e tocar violão. Naquele domingo, sem muita emoção, Nina quis reler pela 1000ª vez A Origem de Jeff the Killer. Adorava creepypastas e Jeff era seu favorito. Sentia uma atração diferente por ele. Cada vez que lia, sentia um estranho impulso. Enquanto apreciava sua leitura, de repente ouviu a porta. Ela ergueu os olhos por cima da tela e encontrou seu irmão mais novo, Chris, e seus lindos olhos verdes. Chris era o príncipe de Nina, o adorava e costumava chamá-lo assim porque todas as noites lhe contava histórias de contos de fadas de floresta para fazê-lo dormir. Chris tinha cabelo preto e pele clara, assim como seu falecido pai. E ao contrário, Nina tinha o cabelo castanho claro e olhos azuis. Ela era muito parecida com a sua mãe. E Chris a estava chamando para comer, então eles desceram. Na manhã seguinte, Nina e Chris começaram as aulas em sua nova escola. Nina vestiu uma de suas camisas favoritas, saia preta, meias listradas e um suéter roxo. Ao colocar sua bolsa, sentiu algo estranho. Como um puxão. Algo misterioso estava acontecendo. Um pequeno e estranho sorriso se formou em sua boca. Quando chegaram à escola, os irmãos se separaram para ir à aula. No intervalo, foram comer juntos. Escolheram um lugar calmo e tranquilo no jardim dos fundos, onde quase não havia ninguém. Enquanto comiam seus sanduíches, uma garota muito mais velha que eles e com uma aparência grosseira se aproximou. Ora, o que temos aqui? Alunos novos? Disse a menina. O meu nome é Cláudia e eu mando nesta escola. E se vocês não obedecerem o que eu digo, pagarão muito caro. Puxou uma faca da sua calça jeans e de repente 2 meninos saíram de uma árvore próxima. Eram Michael e Yoni. Nina se levantou e ficou na frente de Chris para protegê-lo. Eles não queriam problemas, apenas almoçar tranquilamente. Os irmãos tinham se instalado na área errada, já tinha dono. Chris não concordou com aquela situação e se levantou. Não fizemos nada, só estamos aqui comendo tranquilamente. De repente, Oni o golpeou e Chris caiu nos braços de Nina. Chris! Exclamou Nina, segurando nos braços.
Nina desferiu um golpe no rosto de Cláudia, derrubando no chão. Então foi pra cima dela, pegando uma faca e cravando-a no ombro de Cláudia. Michael segurou Nina por trás e a prendeu em seus braços. Nina lhe deu um forte chute na virilha, derrubando no chão. Nina se defendeu o melhor que pôde. Ione saiu correndo, mas Nina agarrou a faca e atirou-a contra ele, esfaqueando no estômago. Nina, chega! Ouviu a voz de seu irmão. Chris estava assustado e surpreso. Os irmãos voltaram para casa para trocar de roupa e lavá-las, pois estavam manchadas de sangue. Nina se sentia estranha, como se tivesse uma estranha sensação de matar. Abriu seu armário para encontrar sua coleção de Jeff the Killer. Pôsteres, emblemas, alguns cadernos antigos, bonecos e bichos de pelúcia. Olhou para eles com amor e medo e disse: Jeff, você está fazendo isso comigo? Logo após o incidente, eles procuraram e procuraram os culpados da briga, mas não encontraram. Jamais pensariam que fosse uma menina de 11 anos como Nina. As semanas passaram com uma relativa tranquilidade. Um dia, Nina abriu seu armário e encontrou um bilhete que dizia: Eu sei o que você fez, mas não se preocupe, não vou contar a ninguém. Você é habilidosa, mas perigosa. Não tinha assinatura. Nina estava ficando cada vez mais perturbada. Uma tarde, o doce príncipe Chris voltou para casa todo machucado. Ione, Cláudia e Michael haviam se vingado. Nina estava nervosa, mas com muita dificuldade conseguiu se controlar. Quando voltaram para a escola, se encontraram no corredor. A batalha foi brutal. Nina empurrou Chris para o lado, correu para a sala de limpeza e encontrou uma faca. Seu desejo de matar crescia a cada momento. Saiu da sala e atravessou a faca pela cabeça de Johnny, que começou a jorrar sangue. O sangue caiu no rosto de Nina, e ali naquele exato momento, algo se rompeu em Nina. Como uma linha, a linha que dividia a loucura da sanidade. Cláudia e Michael deram alguns passos para trás. Nina se virou para o seu lado exibindo um sorriso psicótico, fazendo até Chris se tremer. Nina havia enlouquecido, atacando a todos. Você está bem? Nina, você está se sentindo bem? Disse Chris horrorizado. Se me sinto bem, eu me sinto Nina se excelente. Venha, meu príncipe, devemos voltar para casa. No meio da noite, Nina se levantou e foi para a cozinha. Onde você está, maldito alvejante? Resmungou Nina, procurando. Procurava isso, pequena? Nina ouviu uma voz atrás dela, se virou e foi recebida com uma surpresa bastante reconfortante ao ver um menino na entrada da cozinha segurando o frasco de alvejante. O garoto tinha a pele extremamente branca. Seu cabelo era preto e chamuscado, tinha um sorriso sombrio e horrível. Ah, Jeff the Killer! Nina afirmou com um olhar um tanto desafiador. Ando te observando. Me parece que sua cabeça já está preparada. Você está certo. Preciso dessa garrafa de alvejante, se você me permite. Acrescentou a garota, estendendo sua mão para que ele a entregasse. Jeff abriu, então riscou um fósforo e jogou em Nina, fazendo com que ela ardesse em fogo. Nina desmaiou e ficou inconsciente. Acordou no hospital, ao lado da sua mãe e seu irmão mais novo. Após um mês de recuperação, era hora de retirar as bandagens. Nina viu os rostos de sua mãe e seu irmão assustados. O quê? O que foi? Irmãzinha, Chris disse abraçando-a. Você continua sendo tão bonita quanto antes. Saiu correndo atrás de um espelho e viu que tinha um rosto branco e preto, chamuscado, como o de Jeff, e ficou muito feliz. Nina não era mais a criança inocente que havia sido. Agora era um monstro. Eles foram para casa e Nina ficou feliz com seu novo rosto, embora ela achasse que precisaria de alguns ajustes. Então ela cortou a sua cara, fazendo um sorriso no rosto. Logo após isso, pegou a faca e foi até o quarto da sua mãe e disse a ela: Olha, mamãe, estou linda! A mãe, assustada, saiu correndo. Nina foi atrás dela e a matou. Chris viu tudo e estava com muito medo. Chris! 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 Irmãzinha, você está bem? Estou melhor do que nunca! Oh, vamos, Chris, saia! Eu não faria nada com você, acalme-se! Disse ela com um sorriso perturbador. Você sabe, me sinto mais linda do que nunca. Eu vou começar uma nova vida nas florestas das fadas. Você quer vir comigo? Chris acenou com a cabeça. Você só precisa ir dormir, meu príncipe. Meu nome verdadeiro é Cody. E desde o início fui uma criança indesejada. Nunca soube quem foi meu pai e minha mãe era uma criminosa, ocupada demais com suas trapaças para se preocupar comigo. Me abandonava durante dias, às vezes semanas, então logo me acostumei a estar só. Nunca tive amigos. Um dia uma assistente social veio e me tirou de minha irresponsável mãe, para me levar a um orfanato. No começo não me importei muito. Na verdade, era a oportunidade perfeita para começar do zero e conviver com outros meninos da minha idade.
Mas não sei por que tudo deu errado. Comecei a me dar mal com todo mundo. Todos me intimidavam. Me sentava em uma mesa e não falava com ninguém. Tinha medo de falar. Me acostumei com o fato de que não era normal e não encaixava em lugar nenhum. De repente, um dia, me disseram para fazer as malas porque seria adotado. Fiquei realmente surpreso. Quem iria querer adotar um menino de 13 anos? Geralmente preferem crianças menores e mais bonitas. Além disso, eu era uma aberração, era óbvio. Fiquei ainda mais surpreso quando fui levado para uma grande e luxuosa mansão. A melhor de todas que já havia visto antes. Me acomodei em meu quarto e vários dias se passaram antes que eu pudesse conhecer meu novo pai. Ele era o cientista-chefe de um grande laboratório que estudava o comportamento dos vírus. Por causa do trabalho, tampouco conseguia ficar muito tempo em casa. E comecei a reviver velhas assombrações. Para evitar isso, me interessei mais por suas pesquisas. E inclusive comecei a ajudá-lo em seu próprio laboratório. Ele me recompensou explicando o funcionamento de tudo e o maravilhoso poder destrutivo que os vírus possuem. Como ele, comecei a fazer um diário de trabalho onde fazia esboços e anotava fórmulas. Tudo isso me tomava muito tempo para ir à escola. E quando ia, meus colegas me tratavam como um estranho. Aos 17 anos, havia aprendido tanto sobre os vírus que decidi começar a fazer meus próprios experimentos. Usava ratos e outros animais, e no geral, os testes terminavam com a morte do sujeito. Ao fazer isso, emitiam sons agudos, uma espécie de sufocamento, quase como se seus pulmões estivessem prestes a explodir. Era um momento incrível. Me perguntava quais sons os humanos fariam, mas toda vez que comentava o assunto com alguém, me diziam que estava doente e que procurasse ajuda. Ainda assim, não desisti. Um dia, quando eu estava com o meu pai no trabalho, fiquei sozinho e aproveitei para encher uma seringa com um tipo de vírus muito letal. Naquela mesma noite, quando todos estavam dormindo, vesti uma jaqueta preta e calça jeans azul e desci ao porão. Estava carregando meu taco de beisebol e por acaso encontrei um frasco com pregos usados e enferrujados. Preguei alguns deles e, assim, criei uma arma simples, mas mortal. Em outro dos armários encontrei uma antiga máscara de gás e um par de óculos de solda com lentes azuis. Uma vez equipado, desci até o bairro mais sombrio da cidade. Escolhi aleatoriamente uma residência, uma casa velha em ruínas, e entrei. Não demorou muito para eu acabar com a vida de todos que lá viviam, graças ao meu taco melhorado. Mas reservei a última pessoa, um homem na casa dos 50 anos. O imobilizei e injetei o vírus que havia roubado. Esperei até que se espalhasse por todo o seu corpo. O homem quase não reclamava. Estava apavorado. Depois de um tempo, começou a gemer alto. Gemidos que pareciam gritos de animais. E de repente caiu no chão. Estava morto, e eu não pude deixar de sorrir por finalmente ter vivido aquele momento. Ao voltar para casa, meu pai estava me esperando acordado. Decidi lhe contar a verdade sobre o que havia feito, na esperança de que, como cientista, compartilhasse meu desejo pelo experimento. Mas em vez disso, ficou horrorizado e quis chamar a polícia. Me olhava com a mesma expressão de nojo que meus colegas da escola. Quando pegou o telefone, aproveitei um descuido para esmagar sua cabeça com meu bastão. Saí de lá correndo e fui para o laboratório de pesquisas, onde entrei sorrateiramente graças à credencial que havia roubado do meu pai. Peguei uma bolsa e comecei a enchê-la com seringas e amostras de vírus de todos os tipos. Havia decidido fugir, mas primeiro dei outra volta por aquele bairro sujo da cidade para testar algumas das minhas novas aquisições. Depois disso, precisei de um abrigo, então fui para a floresta. Após um tempo caminhando, me deparei com alguém. Tentei localizá-lo no escuro e vi um menino usando um óculos com lentes laranja e um focinho na boca. Vestia um moletom cinza com capuz azul escuro e levava consigo 2 machados. Não sabia se havia me visto, então me escondi atrás de uma árvore, mas quando olhei novamente, já não estava mais lá. Olhei em outra direção e de repente o vi, cara a cara, a alguns metros de mim. Saia daí! Te conheço! Você não tem nada a esconder! Não parecia querer me atacar, então fui ao seu encontro e, com medo, lhe perguntei quem era. Meu nome é Toby. Queria dizer a ele meu nome, Cody, mas em seu lugar saiu outro. X-Virus. Prazer em conhecê-lo, X-Virus. Agora venha comigo. Começou a caminhar e eu o segui sem imaginar que finalmente havia encontrado um grande amigo. Meu irmão de sangue. Anne era uma tímida jovem de 24 anos. Não tinha muitos amigos, pois seu trabalho tomava a maior parte do seu tempo. Era enfermeira em um importante hospital e adorava se sentir útil ajudando os demais. Trabalhava ao lado do Dr. Sebastian, um jovem médico muito respeitado entre seus companheiros.
Embora fosse uma pessoa cordial, sempre se mostrava frio e distante. Alguns pensavam que seu caráter taciturno era totalmente normal, já que era um médico legista e passava a maior parte do tempo cercado de cadáveres. Seu cabelo loiro e olhos azuis haviam partido inúmeros corações. Anne não foi exceção, e em pouco tempo se apaixonou por ele. Nunca lhe confessou seus sentimentos, porque pensava que nunca iria notá-la. Entretanto, um dia o médico declarou seu amor por ela, e os dois iniciaram um relacionamento logo depois. A encheu de presentes e atenção, então sua felicidade não poderia ser mais completa. Um dia a convidou para ir à sua casa e, após um jantar romântico, lhe pediu em casamento. Eu te amo, quero estar sempre ao seu lado, disse ele, e uma enorme onda de felicidade a invadiu. Pouco depois, o médico fez um gesto com a mão e disse: venha, tenho outra surpresa para você. Me acompanhe até o porão. Embora ela devesse estar animada, algo em seu interior a colocou em alerta. O tom de sua voz havia mudado e a atmosfera de repente esfriou. Se levantou e o seguiu. Abriu a porta do porão e imediatamente sentiu um odor que dava náuseas. Enquanto desciam as escadas, ele lhe disse: Anne, querida, finalmente encontrei a resposta. De agora em diante estaremos juntos para sempre. Suas estranhas palavras a assustaram ainda mais. Ao chegar embaixo, o médico acendeu as luzes. A jovem pôde ver, totalmente horrorizada, diversos cadáveres desmembrados empilhados em um canto. Não sabia dizer de quanto se tratava, já que todos faltavam vários membros do corpo. Anne entrou em pânico. A imagem devastadora embaçou sua visão e não pôde pronunciar sequer uma única palavra. O médico estava ao seu lado, com uma expressão de expectativa, como se esperasse uma resposta. Seu primeiro impulso foi dar a volta e sair dali, mas ele a agarrou e a golpeou na cabeça, a deixando atordoada no chão. Ela notou como a agarrou nos braços e a colocava em uma maca velha e barulhenta ao lado da pilha de cadáveres. Amarrando seus pés e mãos, de repente sentiu a pressão de uma agulha em seu braço, e o efeito do que havia sido injetado foi instantâneo. Sua cabeça começou a girar e perdeu a sensibilidade do corpo. Viu como o médico tirava uma enorme faca de uma gaveta. Seus olhos se arregalaram de pânico, mas nem sequer conseguia gritar. Se aproximou dela e apoiou a ponta da faca em seu peito. Calma, você não sentirá dor. Em um rápido movimento, o médico ergueu a faca e a cravou em seu coração com toda a força. E a última coisa que Anne viu antes de desmaiar foi uma enorme poça de sangue jorrando de seu peito. Quando a jovem acordou, demorou alguns minutos para recordar o que havia acontecido. Ainda estava na maca, embora não estivesse mais amarrada. Havia recuperado a sensibilidade de seu corpo, mas aquele corpo não era familiar. Se levantou e pôde perceber que agora estava mais alta. Notou uma estranha sensação em seu rosto e, ao tocar, descobriu que agora havia um remendo em seu olho direito. Olhou para suas pernas, depois para os braços, viu inúmeras partes costuradas, pedaços de pele que não lhe pertenciam. Embora a pilha de cadáveres já não estivesse mais lá, não demorou muito para se dar conta de que seu novo corpo era feito de pedaços de pessoas que já estavam mortas. De repente, ouviu um barulho e viu a porta do porão se abrir. Sabia que era ele. Seu corpo ficou tenso e seu rosto ardia com o calor da fúria. Se aproximou dela e a olhou com uma cara de lunático. Minha querida Anne, como você está linda! Não posso deixar de admirar meu melhor trabalho. Agora deverá fazer o mesmo comigo e assim nosso amor será eterno. Mas ela já não era mais a mesma. Sentiu uma estranha sensação de euforia. Se sentia poderosa. De repente, sentiu pena daquele ser insignificante. E a própria ideia de passar o resto de sua vida ao seu lado parecia repugnante. O sorriso do médico desapareceu enquanto observava sua amada. Antes que dissesse qualquer outra coisa, se lançou sobre ele e, com a renovada força de seu corpo sobrenatural, o estrangulou. Tentou resistir, mas todos os seus esforços foram em vão. Ela era muito mais forte. Assim que o viu morto, decidiu pagar com a mesma moeda. Vasculhou as ferramentas do porão até que uma serra elétrica chamou sua atenção. A ligou e usou para cortar o corpo do médico em pedaços, sorrindo a cada nova mutilação. Saiu do porão e se dirigiu para a cozinha. Olhou para o relógio e viu que faltava muito pouco para amanhecer. Tomou banho para limpar o sangue de seu corpo e depois vasculhou o armário do médico. Vestiu um uniforme preto, cobriu as cicatrizes nos braços com luvas compridas e colocou uma mecha de cabelo cobrindo o seu olho direito. Por fim, já estava pronta para começar um novo dia de trabalho. A história começa com Mary, uma menina muito criativa e inquieta que morava com os pais em uma enorme casa nos arredores. Por estar longe da cidade, era muito difícil para ela interagir com outras crianças. Logo se cansou de ficar sozinha e sua prodigiosa criatividade a presenteou com uma amiga imaginária. Tinha apenas 6 anos quando criou Jill e a projetou como gostaria que fosse. Uma jovem gentil e alegre. Usava um deslumbrante vestido colorido e estava sempre disposta a brincar com ela.
A partir desse momento, Mary e Jill tornaram-se inseparáveis. No início, seus pais não deram muita importância, pois achavam que se tratava de uma simples fase da infância. Mas os anos se passaram e Mary ficou presa em sua imaginação. Ficava sentada em seu quarto conversando com Jill durante horas. Seus pais, totalmente desesperados, decidiram enviá-la para um centro psiquiátrico. Mas Mary não parou de falar com Jill em nenhum momento. Durante seus dias de confinamento no sanatório, foi vendo como as cores brilhantes de sua amiga desbotavam e sua expressão alegre ia se transformando em uma careta de amargura. Vendo que Mary não melhorava, os médicos decidiram fazer um teste para ver se tratava de sua imaginação ou se realmente via coisas estranhas. A levaram para uma sala fria e a amarraram a uma maca para impedir que se movesse, mas assim que a introduziram no scanner, Mary começou a gritar. Viu Jill ao seu lado, contorcendo-se de dor, e ficou completamente louca. Mesmo estando amarrada, lutou com muita força para se libertar. Jill gritava e gritava em seus ouvidos. Era capaz de perceber seu sofrimento, e Mary sofria junto com ela. Para! Eu não aguento mais! As luzes da sala se acenderam, e um dos médicos entrou com uma expressão zangada. Puxou Mary para fora do scanner e a encarou, reprovando sua atitude. Você deveria estar quieta. Mas o médico ficou pálido de repente. Ao lado de Mary, viu a figura de uma jovem em um vestido desbotado segurando sua mão. Seu cabelo comprido, quase sem brilho, descia até a cintura, e seu nariz terminava em uma ponta estranha. Quem é você e o que está fazendo aqui? Perguntou o médico, enquanto Mary se revirava na maca. A estranha figura o encarou com um meio sorriso, mas não respondeu a sua pergunta. O médico então pegou uma tesoura, pronto para enfrentá-la. Se lançou sobre Jill e começaram a lutar. Quando conseguiu encurralá-la, o médico ergueu a tesoura pontiaguda para cravá-la com força no corpo de Jill. Mas no momento em que ia acertar o golpe, ela o empurrou, e a arma foi cravada contra o crânio de Mary, e seus gritos finalmente cessaram. O sangue começou a jorrar, pingando ruidosamente no chão. Jill ficou chocada diante da cena comovente. Sua criadora, sua única amiga, acabava de morrer diante de seus olhos. Sentiu que a pouca cor que lhe restava estava desaparecendo e a loucura se apoderava dela. Fraca e morrendo, fugiu do lugar. Em poucos dias, os pais de Mary realizaram um funeral discreto, que Jill assistiu das sombras. Havia se tornado uma completa assassina, cheia de ódio por tudo o que havia feito a única pessoa que tinha. Mas logo, seu expurgo começaria. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando a mãe de Mary voltou para casa após velar o corpo de sua filha, encontrou uma imagem grotesca. Uma enorme poça de sangue manchava o chão da sala, e quando olhou para o teto, deu um grito. O corpo do médico que havia atendido Mary estava pendurado no lustre, completamente despedaçado. Seus olhos estavam pendurados fora das órbitas, estava sem todos os dentes e seu corpo estava completamente perfurado. A mãe de Mary ficou pálida. Se virou para escapar da cena horrenda, mas ao fazer isso, seus olhos deram de cara com o paranoico rosto de Jill. Com uma força extraordinária, a criatura a jogou contra a parede. Se aproximou dela, agarrou-a pelo pescoço e a ergueu. A encurralou contra a parede e disse com uma voz áspera: Você tirou de mim minha única amiga. Pagará por isso. Jill aproximou seu rosto ao de sua vítima e muito lentamente perfurou um de seus olhos com seu nariz pontudo. A mãe de Mary deu um grito estridente enquanto a dor entorpecia seu corpo. Jill sorriu triunfante e então perfurou seu outro olho, deixando-a meio morta no chão. Um barulho atrás dela a assustou. Era o pai de Mary, que havia acabado de entrar na sala. Se virou e se aproximou do homem, que permaneceu grudado na parede completamente paralisado. Nem mesmo resistiu. Então Jill, com um rápido movimento, perfurou seu estômago com seu afiado nariz, derramando seus intestinos no chão. Deu uma risada triunfante que ecoou por toda a casa. Sua vingança foi finalmente completa, mas antes de abandonar o local, se agachou onde o corpo agonizante do pai de sua criadura descansava. Colocou as mãos em seu estômago e, com sangue quente, escreveu em uma das paredes: Jill esteve aqui. Quando Fred Ward Neil Thompson nasceu, seus pais eram pobres demais para sustentá-lo, então o abandonaram em um orfanato. Mas ele logo foi adotado por uma nova família, a Parrish, um casal com uma filha de 9 anos. O pai trabalhava como açougueiro e a pequena Sarah também ganhava uma quantia como costureira. A mãe, porém, era viciada em pílulas e álcool, e sofria surtos de raiva e chegava a ameaçar os seus parentes com uma faca. Ao chegar à família, o pequeno se tornou um novo alvo de sua raiva.
Ela batia nele toda vez que derramava algo no chão ou acordava tarde. Cada vez que chorava, ela levantava a voz e seu pai, com medo da sua esposa, não fez nada para defendê-lo. Como isso não bastasse, ele logo teve que ajudar os negócios da família. Imediatamente percebeu que a carne crua era desagradável para ele. O cheiro do sangue e vísceras. Ele não conseguia suportar. Mas toda vez que ele escapava da carnificina, a sua mãe batia nele e o repreendia por sua fraqueza. A única que veio confortá-lo foi a sua meia-irmã Sarah. Ela se importava tanto com ele e ela era tão bonita e inteligente que Fred começou a sentir algo a mais. Ele se apaixonou por ela, embora nunca ousasse confessar. Já por outro lado, a sua mãe começou a se ausentar de casa, passando o dia inteiro fora. E quando voltava, se trancava em seu quarto, sussurrando constantemente algo sobre uma dívida e a compensação que precisava ser paga. Mas ela nunca disse nada para sua família. Um dia, Fred chegou em casa e não encontrou ninguém. Ele viu a luz do açougue acesa e foi lá com medo. Ao entrar, ele se assustou ao ver um homem alto com uma máscara, facas nas mãos e um corpo ensanguentado. Ah, você deve ser o filho daquela vagabunda. Vem comigo. Ele o pegou pelo braço e arrastou até o armazém de carnes, o lugar que ele mais temia. Ele o colocou na frente de uma panela cheia de fumaça, com um líquido vermelho espesso. Se você quiser sair vivo daqui, terá que comer. Ele agarrou a cabeça do garoto e a mergulhou no líquido. O cheiro era repulsivo para ele, mas de alguma forma ele começou a gostar do sabor. Ele começou a comer sem parar, embora seu estômago doesse e ele se sentisse mal. De repente, seus dedos e olhos saíram para fora daquela lama vermelha. Uau! Você odeia tanto sua família que teve que comê-la, hein? E ele olhou em volta e viu os respingos de sangue por todas as paredes. Eles foram mortos ali mesmo. Sua mãe nos devia uma dívida. E ela colocou você em pagamento. Fred começou a gritar, chorar e desabou no chão. O homem o deixou ali, batendo a cabeça na parede, como se quisesse acordar de um pesadelo. Finalmente ele acabou perdendo a consciência, exausto. Ele acordou dias depois em uma clínica. Ninguém explicou nada para ele sobre o que havia acontecido, e aos poucos ele foi esquecendo na memória. Quando ele recuperou, uma nova família chegou para levá-lo embora e lhe dar um novo lar. Os pais formavam um casal carinhoso e amoroso, mas se preocupavam em dar a ele tudo o que ele precisava, principalmente muito carinho. Foi a primeira vez que o Fred finalmente se sentiu aceito. O tempo passou, mas ele nunca mais foi capaz de esquecer aquela sensação de quando comeu carne humana pela primeira vez. A carne de animais não o satisfez, e ele começou a cometer pequenos deslizes homicidas em busca de vítimas, quase sempre crianças indefesas. Ele estava com medo de quebrar a confiança de sua nova família, mas a fome dentro dele era mais poderosa do que a sua vontade. Um dia, seu pai voltou para casa e encontrou sua esposa deitada no chão, seus membros comidos, seus órgãos para fora e quase irreconhecível. Ao lado do corpo estava Fred, ajoelhado e suas roupas cobertas de sangue. Ele se levantou e abraçou o pai. "Te amo, papai." O homem sussurrou. "Você não é o meu filho. Fizemos bem em deixá-lo da primeira vez e nós nunca deveríamos ter voltado para você." Fred estava arrasado. Aqueles que o acolheram com carinho, a quem ele atacou, eram na verdade seus pais biológicos. "Não se preocupe, pai. Ainda te amo." Dito isso, ele mordeu seu pescoço lentamente, deixando o sangue jorrar. Seu pai não resistiu e Fred terminou a tarefa de comer seu pescoço, sua barriga e seu rosto. Quando ele terminou, ele sentiu uma enorme culpa. Todos que ele havia amado em sua vida, sua meia-irmã Sarah, seus pais biológicos, se foram. Ele os havia comido, como se quisesse levá-los dentro dele para sempre. O enjoo veio de dentro e começou a vomitar alguns restos. Ele se sentia sozinho e desesperado. Ele começou a vagar pelas ruas e, sem querer, voltou à clínica onde havia sido internado. Talvez aquele fosse seu lugar, trancado em um quarto, separado do resto. Ele passou pela área da maternidade e viu uma mulher no meio de todas as pessoas. Seus olhos eram familiares. Quando ele se aproximou, ele a reconheceu e chamou pelo nome. Não havia dúvida, era sua irmã Sarah. Aquela que o apoiou por tanto que ele tinha estado tão apaixonado. Ele finalmente conseguiu alguém que se importava, alguém com quem compartilhar a sua vida. Mas quando ele olhou para baixo e viu sua barriga curvada, uma mistura de sentimentos tomou conta dele. Raiva, tristeza, desespero. A mulher que ele amava esperava um filho de outra pessoa. Fred a abraçou e começou a beijá-la compulsivamente. "Eu te amo, Sarah."
Ela tentou fugir, mas foi impossível. Eu te amo e vou levá-la comigo para sempre. De repente, os beijos se transformaram em mordidas famintas. E Fred começou a comer seus lábios e bochechas. Ela tentou gritar, mas logo ficou sem voz. E ela caiu no chão. As pessoas ao redor entraram em pânico, mas ninguém ousou se aproximar. Fred então continuou a devorar o corpo e os órgãos de Sarah. De repente, ele ouviu um bebê chorar e segurou o recém-nascido nos braços, ensopado de sangue. Não se preocupe, Sarah e eu cuidaremos de você. Todos nós, Sarah, meus pais, eles estão todos em mim. Fred olhou para as pessoas assustadas ao seu redor. Não estou louco, só estou com fome. Olá, sou Chris Hopkins. E já se passaram vários anos desde o incidente com a minha irmã Nina. Ela agora é um monstro que mata a sangue frio. Mas acho que isso não vai surpreendê-lo se você se lembrar da noite em que ela matou minha mãe e quase me matou. Ela me deixou naquela casa abandonada, sem me socorrer ou verificar se eu ainda estava vivo. Felizmente, os médicos e a polícia chegaram e me salvaram. Mesmo assim, eu fiquei muito tempo internado devido aos graves ferimentos que eu sofri. Quando eu consegui sair, fui direto para minha casa. Queria pegar as minhas coisas, mas assim que eu entrei, vi a grande poça de sangue que o corpo da minha mãe havia causado. Um calafrio percorreu meu corpo, mas não senti tristeza, só senti ódio dela, da minha irmã, Nina. Peguei tudo que eu precisava do meu quarto lá e vi uma foto com a Nina. Estava escrito, juntos para sempre. E só pude chorar e pensar, por que você me abandonou assim? Aí eu fui para a casa do meu tio, eles ficaram encarregados de cuidar de mim. Em casa, o meu tio me deu algumas coisas do meu pai. Descemos para o porão e ele me deu uma jaqueta vermelha, uma pistola, uma faca militar e calças pretas de couro. Ele me explicou que meu pai se dedicava a caçar creepypastas e humanos assassinos, e que minha mãe era uma assassina até conhecê-lo. Fiquei totalmente atordoado, apenas acenei com a cabeça. Meu tio me prometeu que se encarregaria de me ensinar a usar tudo isso, e ele o fez. Quando consegui absorver tudo e recuperar um pouco de tranquilidade, me dediquei a treinar e buscar pistas sobre Nina. Eu descobri que havia muitas delas com o nome O Assassino, mas foi Jeff the Killer quem o tirou de mim. Ele se transformou em um monstro. Por isso tomei a decisão de fazer como meu pai e matar todos os assassinos que cruzassem meu caminho. Por isso, todas as noites desde então, eu saio para matar ladrões, assassinos, creepypastas. Minha sede de vingança não tem limites, mas não consegui encontrá-la. Só consegui descobrir que ela tingia uma mecha de cabelo de roxo, então resolvi fazer o mesmo para que ela me reconhecesse. Pintei uma mecha de cabelo de vermelho, para ela saber que eu estou procurando por ela. E uma noite, enquanto eu estava absorto nesses pensamentos, ouvi algo à distância. O que está fazendo aqui tão tarde? Aquele ser tinha uma máscara azul com órbitas vazias. Perguntei quem era, ao que respondeu, Jack sem olhos. Então eu soube que era uma creepypasta, então não hesitei em atirar nele com a minha pistola. Mas ele se esquivou das balas. Resolvi então jogar a minha faca e aproveitar a distração para dar um tiro no pé dele. Então, com ele no chão, perguntei se ele sabia quem era Nina. Ele disse que sim e me disse para onde estava indo. Foi por isso que o deixei ir. Ele mereceu. Eu parti e só pensei em uma coisa. Cuidado, Nina. Chris está procurando vingança. Continuei andando e consegui ver um cara estranho. Era o Gabriel, um assassino. Fiquei o mais silencioso que eu pude, acompanhando seus passos, e quando ele percebeu a minha presença, se virou apenas para sentir a minha faca em suas entranhas. Enquanto morria, perguntei a ele onde Nina estava. Ele só disse isso, em uma casa abandonada. Então decidi que tinha que me preparar. Passei vários dias trabalhando, limpando a área onde iria brigar com a minha irmã, mas eu logo soube que muitas pessoas estavam morrendo em uma cidade. Era meu dever salvá-las, então mudei meus planos para evitar que aquele massacre continuasse. Tive que matar um monstro terrível. O queimando, consegui voltar ao distrito comercial. Lá, andando pela rua, vi como alguns meninos assediavam uma linda garota. Eu apontei a arma para eles e os fiz sair. Aí eu a ajudei com as coisas dela, mas ela me avisou que poderia estar em perigo por causa do pai, Zalgo. Eu não me importava. Fomos tomar um café da manhã e conversamos sobre a nossa vida.
Ela me disse que o seu pai era um demônio, mas naquele momento eu pensei que fosse uma metáfora. Ficou tarde, então ela se despediu com um beijo na bochecha. Isso foi muito bom pra mim, mas acabou. Quando ela sumiu de vista, fui pegar o trem que me levaria até a cidade onde Nina estava. No caminho, tive que lidar com outro bandido, que acabei entregando à polícia. Mas meu objetivo estava mais próximo. Seria uma batalha entre irmãos. Quem ganhará? Passando o final desse vídeo pra agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final. Muito obrigada. Um beijão. Aproveita e deixa o like, se inscreve. E é isso. Um beijo. Tchau. Não sei porque eu falei tchau no primeiro take, né? No começo, porque eu ia falar tchau aqui no final. Beijão. Tchau, até a próxima, amores. Amo muito vocês. Obrigado por terem ficado até o final. Deixa o like, se inscreve e ative o sininho da notificação para receber notificação toda vez que eu postar vídeos. Viu? Beijo. Dá pra ver minha voz que eu acho que eu tô ficando doente, gente. É isso. Beijos.